Bom, a gente teve os olhos voltados para o Equador, né, à medida em que ontem o presidente Daniel Noboa decretou o conflito armado interno no país. O estopim disso seria a fuga de um dos líderes de facções criminosas lá do Equador, conhecido como Fito, que seria o líder da Los Choneros, que é apenas uma das organizações irregulares que atuam lá no Equador. Para a gente entender melhor esse momento do Equador e todos esses problemas verificados por lá, nós convidamos aqui para o jornalismo da Nova Brasil o professor Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à Nova Brasil, hein? Bom dia, Nonato, Rafael, bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Professor, qual é a avaliação que a gente pode fazer dessa situação agora do Equador? Por que é que chegou a esse ponto em que nós observamos cenas de violência, uma delas assustadora, que foi a tomada de uma rede de televisão por parte dos terroristas, dos criminosos locais, inclusive com uma transmissão ao vivo sob mira de armas de todo mundo. E além disso, claro, a gente tem uma série de organizações, teve a fuga desse tal de Fito, mas anteriormente um outro também já havia fugido da prisão. Há um fracasso na segurança por lá, professor? Nonato, essa situação vem aumentando drasticamente, a insegurança vem aumentando progressivamente durante anos, né? Se a gente pegar os números, por exemplo, de 2018 a 2023, cresceu 800% o número de homicídios nas ruas do Equador, né? Então passou de 6 para 46 homicídios por 100 mil habitantes. O Equador, se a gente lembrar, no ano passado, por exemplo, durante a campanha eleitoral, foi morto o candidato Fernando Villavicencio. Justamente quem é acusado são os choneros, né? Um dos grupos que está envolvido nesses atos que são chamados de terrorismo, né, pelo presidente do Equador, o Daniel Noboa. E aí tem todo um contexto desse presidente, que é o presidente mais jovem da história do Equador. Ele tem 36 anos, ele foi eleito como uma plataforma de combate ao narcotráfico. O Equador fica no meio de dois países que são os dois maiores produtores de cocaína do mundo, que é a Colômbia e o Peru. Existe uma disputa dentre os diversos grupos, né? O presidente diz que são 22 grupos, facções criminosas de narcotráfico, então existe uma disputa pelo controle do corredor de drogas que vai de Tumaco, na Colômbia, até o porto de Guayaquil, na costa equatoriana do Pacífico. E aí, dentro desse contexto todo, existe a questão, primeiro, do ingresso de narcotraficantes no Estado, ou seja, influência sobre as Forças Armadas, sobre o Judiciário, sobre o próprio Executivo, mas especialmente, Nonato, da influência desses grupos dentro dos presídios do Equador. Então, o ato do presidente, né, do Daniel Noboa, de decretar estado de exceção na segunda-feira, que aparentemente foi o que desencadeou toda essa revolta, inclusive a ocupação daquela TV estatal, a TC, ataques a uma universidade em Guayaquil, por exemplo. Tudo isso, toda essa repercussão foi pela tentativa de aumentar o controle nos presídios, onde os grupos criminosos estão instalados e de onde conseguem controlar o tráfico de drogas em todo o Equador, Nonato. Rafael? Minha pergunta, professor, muito bom dia para o senhor. Claro que cada país da América do Sul tem uma característica, né? Agora, a gente consegue observar que nos últimos anos, vários países têm tido problemas em relação ao funcionamento da democracia, né? Dá para citar a Bolívia, com Evo Morales, que saiu do país, depois voltou, uma confusão absurda. O Peru, que tem trocado de presidente dia após dia, né? Como, enfim, realmente uma situação absurda. O Brasil teve impeachment da Dilma, Lava Jato, um ex-presidente preso, depois solto, depois ele foi eleito, também uma confusão política bastante grande. O Chile teve queda de presidente, agora uma discussão em relação a uma nova Constituição. O que está acontecendo na América do Sul em relação à democracia? Essa é uma pergunta muito boa, ela é associada com esse tema, é claro. São dados do FMI, uma desigualdade social estrondosa na América do Sul. É a região do mundo com maior desigualdade do mundo. Agora, é claro que o tráfico de drogas tem outras razões, outras causas. A desigualdade
social é uma delas, mas, por exemplo, quando a gente pensa que essa droga toda que é produzida naquela região ali, na Colômbia, no Peru, há pessoas que dizem que o Equador não produz nem 1 grama de cocaína, né? Então o ex-presidente Rafael Correa, por exemplo, do Equador, que está agora com um asilo na Bélgica, exatamente por responder ao processo de corrupção no Equador, ele afirma que o Equador não produz drogas, mas é o maior exportador de drogas do mundo para a Europa e para os Estados Unidos. Então, se tem uma grande produção de drogas, tem um grande mercado comprador. A gente tem que olhar para os Estados Unidos, é claro, porque grande parte dessa droga vai por via marítima, 85% dela. Mas veja só, Rafael, o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo depois dos Estados Unidos é o Brasil. E ele destacando aí que o segundo maior local do consumo de cocaína é o Brasil, após os Estados Unidos. E bem lembrado, quando ele chama a atenção que, além de você ter os países que são produtores, principalmente Colômbia e Peru, e o Equador está ali no meio, então acabou virando um hub para esse escoamento da droga, você tem que também lembrar que se tem o comércio é porque tem alguém comprando. Então, esse é um ponto, né? Você acaba tendo a pessoa para comprar essa droga que é exportada e que a gente já falou aqui que tem causado tanto aumento de gangues. Esse Los Choneros, ao qual o tal do Fito aí, que fugiu da prisão, atua lá no Equador, eles atuam em conjunto com o cartel de Sinaloa, que é do México. Então veja que o crime organizado vai exportando os seus tentáculos, né? E vocês chegaram a citar isso no Nova Manhã, ele já tinha sido preso antes, já tinha conseguido fugir, voltou para a prisão e fugiu novamente, né? Então realmente é uma situação complicadíssima que a gente está observando. E como você observou bem, Rafa, essa questão da democracia aqui nos países da América do Sul, cada um enfrentando os seus problemas, é claro. Essa do narcotráfico, então, a gente lembra muito da Colômbia, né? Que foi muito tempo dominada lá pelo cartel do Pablo Escobar. Depois vieram o pessoal de Cali, que era até dono de times de futebol lá na Colômbia, e posteriormente o governo conseguiu, de algum modo, debelar isso, né? Fazer com que a gente tivesse até a morte do Pablo Escobar, posteriormente a extradição de alguns traficantes para os Estados Unidos, e conseguir um pouco que domar essa situação, ainda que ela exista, mas num grau bem menor do que nos anos 80, né? Que há esse escoamento de drogas, né, pela América do Sul, mas também você tem um mercado comprador. E o senhor chamava atenção para os Estados Unidos, que são o primeiro ponto, e que o Brasil é o segundo maior mercado para a compra da droga, é isso, da cocaína? Isso, Nonato. O Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína no mundo. Então, embora o Brasil não tenha uma fronteira com o Equador, a gente costuma olhar para esse tipo de problema como algo distante do nosso país, as consequências chegam ao Brasil em forma de drogas, em forma de armas, em forma de violência. O Brasil tem uma alta taxa de homicídios, 23 para cada 100 mil habitantes, e é claro que isso também está associado ao crime organizado. Então, no momento da interrupção, eu estava tentando responder a pergunta do Rafael. Esse tipo de situação, crimes transnacionais, né, crimes que atravessam as fronteiras, são situações que precisam de medidas internacionais. Não adianta você tentar resolver o problema só no Equador e o problema continuar ali na fronteira com o Equador, justamente na fronteira com a Colômbia, onde é produzida a cocaína da Colômbia, ou a situação continuar no Peru, que também faz fronteira com o Equador, ou haver um grande mercado consumidor, como há hoje no mundo inteiro. O Equador escoa droga para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil, para o mundo inteiro, através dos seus portos. Agora, como que seria resolvido isso, então? Através de organizações internacionais, mas nesse momento o sistema internacional todo está em xeque depois da invasão da Rússia na Ucrânia. O direito internacional, a própria ONU, aprofundou a crise que já tinha, a crise interna. Ontem a Organização dos Estados Americanos se pronunciou, condenou os atos que ocorrem no Equador, mas só essa condenação não ajuda, né? Medidas mais efetivas, como fechar os portos, né? Havia durante o governo do Rafael Correa no Equador, por exemplo, comissões binacionais de fronteiras, né? Que tentavam controlar, ocupar os espaços que o tráfico de drogas usa para escoar essa droga. 85% da droga, por exemplo, que sai da América do Sul e vai para os Estados Unidos, vai por via marítima, através de submarinos improvisados, através de embarcações em geral. Então, esse tipo de controle seria fundamental, mas isso também só seria um controle do efeito e não da causa do problema, que é uma causa que passa por desigualdade social, mas também por
porque o crime organizado se apossa, né, ocupa posições dentro de governos. Essa é uma das acusações que acontece nesse momento. Inclusive, o candidato Villavicencio, no ano passado, quando ele foi assassinado, ele denunciava que havia generais do tráfico dentro do governo do Equador e que o narcotráfico tinha tomado posições nas Forças Armadas, no Judiciário, no Poder Executivo, ou seja, acaba se transformando num estado de narcotráfico, Nonato e Rafael. Professor, rapidamente, para a gente fechar aqui a nossa conversa, nós acompanhamos uma ação dos Estados Unidos na Colômbia, quando da época do Pablo Escobar, havia muito agente norte-americano por ali, além do apoio dos Estados Unidos. É o caso agora e o Rafael Noboa, aliás, o Daniel Noboa consegue dar conta dessa situação caótica que o Equador vive? Rapidamente, professor. Muito difícil o Noboa dar conta disso, é um desafio. Ele tomou posse agora em novembro de 2023 e os Estados Unidos mandar armas ou fazer as operações que fez na época do Pablo Escobar também não vão resolver o problema. Esse é um problema que tem que ser resolvido numa coalizão internacional de combate ao crime organizado, que hoje se transforma numa ameaça inclusive a exércitos do mundo inteiro. Nesse momento nós vemos as Forças Armadas do Equador nas ruas para combater o tráfico de drogas, Donato. Perfeito. Professor, muito obrigado, viu, pela entrevista aqui à Nova Brasil. Um ótimo dia aí para o senhor. Vamos continuar acompanhando essa situação por lá, porque como se não bastasse tantos outros conflitos pelo mundo, surge mais um, dessa vez aqui na América do Sul, né, professor? Uma pena. Um bom dia aí ao senhor. Pois é, Nonato. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Professor Vitélio Brustolin, trazendo aqui a avaliação dele a respeito dessa situação lá no Equador, conflito armado interno, que nada mais é do que uma guerra civil, né? Exato. Tem o exército nas ruas, podem fazer o que quiser, né? Uma boa entrevista, né? Muito boa entrevista. Depois o pessoal pode acompanhar também no nosso canal do YouTube, ela vai estar disponível.